Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E este programa, como vocês já sabem, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações importantes para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui uma figura histórica, um professor que contribuiu muito para o desenvolvimento da medicina em São José do Rio Preto. Ele chama-se Aloísio de Mendonça Costa. Ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais, formou-se na Praia Vermelha. Nas Ciências Médicas. Nas Ciências Médicas, 1966. E depois veio para Rio Preto, onde é professor e exerce até hoje a sua especialidade. Aloísio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você saiu de Caratinga e formou-se no Rio de Janeiro. Como é que foi essa trajetória? Você chegou para o Rio de Janeiro para fazer o vestibular ou teve curso preparatório antes? Olha, em primeiro lugar, Renato, quero agradecer o convite honroso para participar do seu programa. Eu te agradeço. Eu sei que a população toda, de um modo geral, precisa saber informações sobre a saúde, uma vez que a saúde é o maior patrimônio que nós possuímos, não é isso? Sem dúvida. E, então, fico muito honrado de estar aqui junto com você, que é também, com todo respeito, uma figura das mais respeitáveis da medicina de Rio Preto e da região, além de um interessado pela política, né? Que é uma boa coisa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A participação, os indivíduos todos deviam conhecer um pouco mais sobre a política para exercer melhor o seu voto. Sem sombra de dúvida. Então, esta trajetória... Então, respondendo à sua pergunta, eu, nasci em Caratinga, em 1940, em plena guerra, e aí era comum na época que os estudantes chegavam no curso ginasial e eles iam estudar em outras cidades, né? Não que lá não houvessem bons colégios, mas é que meu irmão, por exemplo, mais velho, estudou num colégio famoso de Juiz de Fora chamado Grambery, que era administrado por uns protestantes. Era um colégio interno ou não? Era colégio interno. Colégio interno. Eu fui fazer o ginásio em Miraí. Miraí é a terra do Ataúfo Alves, aquele compositor, né? Sim. E lá moravam duas tias solteiras e a minha mãe e meu pai resolveram que eu devia fazer o ginasial. Depois eu fui fazer segunda fase do curso secundário, que é antigamente chamava científico e clássico, né? O científico no Colégio Melo e Souza. O Colégio Melo e Souza é famoso porque é da família do Balbataã, sabe? Não sei se você tem esse nome. Era um gênio da matemática. Isso. E um lugar um colégio de muito boa reputação e, de fato, muito eficiente. Então, depois eu fiz o vestibular Então, eu fui morar em 1956 no Rio de Janeiro e depois eu fiz o vestibular e passei na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado da Guanabara, naquela época. Hoje, a Universidade do Rio de Janeiro. E fiz o curso de graduação apoiado lá no Hospital Pedro Ernesto, né, que era o hospital da faculdade. Ô, Luiz, dá licença, você lembra qual era a concorrência nessa época? Era da ordem de 1.200 aproximadamente para uma vaga, né, na faculdade. Mas nessa minha trajetória na faculdade, eu fiz um concurso e fui aprovado para ser técnico de laboratório de anatomia patológica. E aí
fui trabalhar no Hospital da Periferia. Que ano você estava? Isso eu estava no 4º ano. 4º ano. Então, fui trabalhar com um casal muito interessante. Enfim, eu comecei como técnico de histologia e acabei ficando na anatomia patológica. Foi isso que me foi o atraiu atrativo. para a anatomia patológica. Quem era o professor titular de anatomia patológica? O casal que foi meu chefe era a Maria e o Serapião. Depois eles se especializaram em patologia infantil. Mas depois eu fui trabalhar como professor Macruri. O professor Macruri era de formação da escola alemã, Düsseldorf, e ele, inclusive no final, no 6º ano, Humberto Torloni, era patologista também, tinha uma vaga para fazer pós-graduação na Alemanha. E o professor Macruri me perguntou se eu estava interessado, a gente fui aprender alemão lá no Instituto Goethe. Isso. Mas depois a minha namorada ficou grávida. E aí a viagem foi abortada. Aí o César Fernandes, que você conhece, que é lá de Caetité, Guanambi, etc., parente da tua mulher, hein? Do sertão da Bahia, pois parente de Rita. Então. E aí, quem foi nessa bolsa foi o César Fernandes. A Alemanha sempre foi Bischoff, isso quer dizer, sempre tinha a escola da patologia, era sempre voltada. Bischoff é considerado o pai da patologia moderna, né? Foi o primeiro que teve a coragem de dizer, que hoje é uma coisa acaciana, que toda doença tem uma lesão orgânica, né? Não existe doença nem sintomatologia se não houver lesão orgânica. Isso se chama anatomia patológica. Ele foi a primeira pessoa que teve a coragem de dizer isso. Porque até antes mesmo da era do Pasteur, as pessoas ficavam doentes porque era um castigo de Deus, né? Ou urinava contra o vento, era coisa desse tipo. Aí que vem a teoria da irritatividade de Bischoff, né? Bischoff, é. Luiz, mas antes da gente prosseguir, eu gostaria que você explicasse aqui, para quem está nos assistindo, qual é a tua área, o que é a patologia? Explica aí, para o povo entender. O termo qual é o papel de vocês, que é um papel fundamental, praticamente ninguém faz consulta com eles, hoje está até... eles estão fazendo intervenção, mas são médicos fundamentais para que essa equipe multidisciplinar trate bem de sua saúde. Explica aí para a gente. Bom, a patologia é um nome geral, um nome que abrange uma série de outras especialidades. Habitualmente, quando se fala patologia, se pensa em anatomia patológica, que é a minha especialidade. Entretanto, também patologia abrange os exames de análises clínicas, então é a chamada patologia clínica. E, por contraponto, a anatomia patológica é a patologia cirúrgica. A anatomia patológica, como o nome está dizendo, é o órgão, né, normal modificado pela doença. Então, patologia não é o estudo dos patos, é o estudo das doenças. E aí, você mesmo já me acompanhou lá na faculdade em alguns momentos, que a patologia se divide em patologia cirúrgica, essa patologia que tem o laboratório, que analisa o material obtido pelas biópsias e as peças cirúrgicas, e a citopatologia. E a patologia experimental, né, que é um outro ramo, né, e a patologia da universidade, a patologia das autópsias, etc. Então, na prática, a gente acaba fazendo qualquer um desses segmentos. Então, voltando à definição,
não existe doença sem lesão orgânica. Pode ser uma lesão macroscopicamente visível, né? Exemplo, um paciente tem um rim policístico, então é uma lesão exuberante, tem cirrose hepática, né? Que é do seu interesse especial. Então, são alterações anatomopatológicas macroscopicamente visíveis. Entretanto, existem aquelas que só podem ser diagnosticadas pelo microscópio. Então, se prepara um corte do tecido lesado, esse corte tem uma espessura de 5 micra, quer dizer, um micro é 1/1000 do milímetro, então é 5 micra. Luiz, eu vou pedir que você fale esses detalhes no próximo bloco, nós vamos para aquele intervalo. Tá bom. E eu gostaria também que você explicasse, que você como um patologista geral, o que era que você gostava mais, ou qual é a área que mais te absorve. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, com a presença do professor Aloysio Mendonça. O professor Aloysio Mendonça é, como eu falei anteriormente, ele foi o homem que implantou a anatomia patológica aqui na nossa faculdade. Nós vamos falar mais sobre isso, porque isso é um registro histórico, é preciso que nós conheçamos a nossa história. E ele estava explicando aqui, para você que está nos assistindo, quando a gente faz uma biópsia, que tira aquele fragmento de tecido, como é que eles analisam no microscópio? Como é? Então, eu vinha dizendo que a anatomia patológica tem as lesões exuberantes, né, o diagnóstico se faz macroscopicamente, e tem aquelas lesões que só podem ser feitas através de um corte daquele tecido, e esse corte ele tem a espessura de 5 micra, quero dizer, para ter transparência da luz, para ser observado no microscópio. E hoje é muito importante que se diga que a anatomia patológica caminha para o nível molecular, né? Hoje todas as doenças podem ser estudadas através da imunistoquímica, através das enzimas e das moléculas e mesmo dos cromossomas. Hoje, vários fatores prognósticos de vários tumores passam por uma análise cromossomial do tecido que forma o tumor ou a lesão que nós estamos estudando. Então, isso vai melhorar o tratamento? Vai. Curiosamente, o avanço da tecnologia nessa direção, ela tem trazido, como você bem disse, e é pura verdade, trazendo
um avanço no prognóstico, inclusive, das doenças. Porém, agora, a última mensagem que veio desse lado fala sobre a imunoterapia. A imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento caríssimo e que estimula o nosso organismo a ele próprio combater a doença, no caso, os tumores malignos, especialmente, o câncer. Só que o tratamento custa muito caro e a sobrevida dos pacientes é em torno de 3 meses, entendeu? Então, você me perguntou, trouxe algum benefício? Claro, muitos benefícios. Eu conheço uma pessoa, inclusive, contraparente, que é tia do meu filho, ela foi diagnosticada um câncer de pulmão avançado. E o marido médico não poupou tudo, e ela fez o tratamento com imunoterapia e ao invés de viver 3 meses, os tumores regrediram, estabilizaram, enfim. Então, como tudo, a anatomia patológica continua evoluindo. Porém, quero dizer, repetir, que não existe doença sem lesão orgânica. A doença os sinais e os sintomas e os exames de laboratório são a expressão da lesão orgânica. Né? Tem que haver lesão orgânica. Algumas vezes, por exemplo, em neuropatologia, essas doenças psiquiátricas, não tem uma lesão aparente, mas hoje, com a evolução dos meios de diagnóstico, já se encontram, né, enzimas, moléculas e tal que circulam. As biópsias líquidas. Hein? As biópsias líquidas. Pois é. Então, daqui a pouco, nós vamos saber por que é esquizofrênico, por que é maníaco-depressivo, porque abre o cérebro e não acha nada, mas lá com certeza, nos meandros das moléculas, das enzimas, a lesão orgânica. Aliás, voltando, você quando estava estudando, você ganhou uma bolsa para ir para a Alemanha, você não foi. Quem foi César. Você já conhecia César? Já era? Ele foi nós teu contemporâneo? Trabalhamos juntos. O último ano da faculdade era livre para quem quisesse fazer alguma especialidade. Naquela época não tinha residência. E então nós trabalhamos juntos durante um ano lá com o professor Macruri, que, como eu acabei de dizer, é da escola alemã, lá em Düsseldorf, que é onde ele trabalhou antes de vir para o Brasil. E ele era muito exigente, o professor, sabe? Porque, como você disse agora há pouco, Virchow e toda a escola alemã, a anatomia patológica, lá no hospital onde o César Fernandes trabalhou, ele me contou que havia um andar, entendeu? Só da anatomia patológica. Quando ia ter uma autópsia, tocava uma sineta no hospital e o hospital todo parava para ver o que tinha, quem é que estava sendo autopsiado, qual paciente estava sendo autopsiado, e por isso todos aprendiam, né? Porque a autópsia é muito reveladora, como você sabe. Aloysio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu gostaria de te perguntar, que você vai respondendo para agora, como é que você veio parar em Rio Preto? Mas você responde no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Tá bom. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil.
Unidade de Vacinação. Farmácia. Central de Quimioterapia. Centro de Infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina Preventiva. Núcleo de Atendimento Multidisciplinar. E Central de Vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando, infelizmente, com o último bloco do programa. O professor Aloísio Mendonça da Costa, ele falou aqui filho. Ele é filho de médico e ele é pai de médico. E saiu de Minas Gerais, foi estudar no Rio e, curiosamente, nós queremos saber como é que você veio parar em São José do Rio Preto. Eu disse para você que o meu pai tinha uma casa de saúde e, naquela época, os primeiros planos de saúde, como hoje são aí comuns, né, o Alsta Clínicas, o Bem Saúde, etc., eles estavam começando naquela ocasião. E o meu irmão teve a ambição de implantar, e aqui em Rio Preto foi uma cidade pioneira na implantação desses planos de saúde, que, aliás, tiveram, logo no início, uma forte resistência do Conselho Regional de Medicina, porque achavam que isso era uma mercantilização da medicina, e que, aliás, não deixa de ser verdade atualmente, né? Mas, enfim, veio aqui para conhecer a Senossa. A Senossa era do grupo da maternidade Nossa Senhora das Graças, e ele veio para conhecer o plano. Eu cheguei aqui, e o patologista que estava morando aqui tinha ido embora, o chamado Estevão Nador. O Estevão Nador era um judeu húngaro que tinha vindo de Ribeirão Preto e sofreu perseguições aí na área da política por causa do golpe de 64, e ele se aborreceu e, na verdade, ele era patologista, mas ele também era pintor de quadros, entendeu? Uma pessoa especial. São ser artistas também. Ele é artista. E ele estava indo embora, só vinha aqui de 15 em 15 dias, e os colegas da Santa Casa, em particular o doutor Edilberto, o doutor Oscar Dória, me estimularam que viesse para cá. E eu fiz a aventura, porque você sabe que vim sozinho para fazer anatomia patológica numa cidade do interior, sem experiência, foi realmente um momento muito difícil. Muito difícil. E, por azar e coincidência, aquela gravidez da minha namorada, a criança nasceu, 8 dias depois faleceu. Então, foi um começo assim bastante momentoso. Não era natural você voltar para tomar conta, ajudar na Santa Casa do teu pai? O que é que dá esse estado? Vocês não, vou fazer outro caminho. Olha, eu até hoje também não consigo responder com muita clareza a essa pergunta, porque lá em Caratinga era uma cidade pequena, né, na época. Como eu fiz anatomia patológica, não tinha espaço. O campo era muito restrito. Então, eu achei que encontrei essa oportunidade aqui e vim para cá. Eu tive também o convite para ir para Campo Grande, para Pelotas, no Rio Grande do Sul, e para Londrina, preferi ficar aqui. Aí você que trouxe o César? Aí eu trouxe o César. Aí eu fiquei... Não, porque quando veio a Faculdade de Medicina, logo no ano seguinte, 68, a faculdade precisava de professores com currículo. E eu sabia que o César Fernandes estava lá, nessa época estava em Colmar, na França. E aí trocamos uma correspondência e ele veio, chegou aqui e falou, olha, eu vou ficar aqui 2 anos, entendeu? Porque eu quero pagar umas dívidas aí e tal, mas eu vou embora.
Morreu aí, né? Ficou mais de 30 aqui. anos aqui. E na cabeça dele, ele ia embora para onde? Ele ia voltar para o Rio, né? Porque o Cedro levou uma vida bastante interessante, porque, ao contrário da minha vida, que eu fiquei o tempo todo trabalhando, ele ficou o tempo todo viajando para o exterior, conheceu o mundo inteiro, deu a volta ao mundo. Aproveitou a vida. Aproveitou a vida, é isso aí. Então, sim. Mas aí vocês começaram na Santa Casa. Não, mas então, no mesmo ano. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá, eu estava sozinho, fui para a Santa Casa, no porão da Santa Casa. Não tinha nem cadeira para sentar, para a verdade. Se sentava em cima de caixote. E anatomia patológica era onde tivesse um espaço. E lá fazendo o que podia. Ficava até às 11 horas da noite no laboratório, porque tinha uma natural insegurança quanto ao diagnóstico. E tem uma moça que eu falo, que hoje tem 72 anos, que trabalhou comigo desde o momento que eu cheguei aqui, é testemunha disso que eu acabei de dizer. E aí fui ganhando confiança do meu trabalho, de mim mesmo e dos colegas e tal. Olha, você chegou a trabalhar no início do Hospital de Barretos? Você deu alguma contribuição lá em Barretos? Eu fui 23 anos o patologista de Barretos. Tanto que quando eu fiquei doente, eu tive um tumor de pulmão, eu fui operado em Barretos, 2 vezes. Porque lá deixei muitos amigos e tal. E contribuiu bastante, 23 anos? Eu tenho, com toda a honra de dizer isso, eu tenho uma sala lá no Serviço de Anatomia Patológica com meu nome. E tenho um diploma de benemérito lá da Fundação Pio XII. Então, quando o Paulo Prata, que era o poderoso chefão, ele queria que eu mudasse para Barretos. Eu falei, não vou mudar de Rio Preto para Barretos, porque não faz sentido. Enfim, essa é uma pequena... Bem, olha, vocês observam a importância desse homem que está aqui do nosso lado, esse professor que contribuiu e contribui com a nossa faculdade, contribuiu e muito com o Hospital de Barretos, como ele acabou de falar, e também tem um registro histórico aqui que eu faço questão de ler. Este aqui é um jornal chamado A Notícia, e em 5 de fevereiro, em 21 de março de 98, foi publicado aqui a comissão responsável pelo primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Rio Preto. O primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Rio Preto teve uma comissão, e dentro desta comissão fizeram parte, na época era Radovi, não é? Era o presidente da Sociedade de Medicina, e fizeram parte dessa comissão os doutores José de Castro Duarte, que era juiz de direito da comarca, Cléo Oliveira Roma, Domingo Marcolino Braille, Aloysio Mendonça e Neon de Melo. Eu gostaria de dizer que eu tenho a felicidade de conviver com essas pessoas que fizeram parte, professor Domingo Marcolino Braille, professor Aloysio Mendonça, Neon. Quando eu comecei a jogar golfe, tive a honra de jogar golfe lá no Monte Líbrio com o Neon, ele me emprestando bola e me dando umas aulas. E são essas pessoas que compõem a história dessa instituição, dessa cidade, que nasceu para ser progressista. Aloysio, nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Olha, eu quero cumprimentar você. Eu posso chamar você de claro, você? Meu mestre. Desculpe a informalidade. Quero dizer que o programa que fala sobre a saúde é um programa que se reveste da maior importância, porque a saúde é uma ambição de todos nós. Aliás, o maior patrimônio que nós possuímos não são os automóveis de luxo, não são os apartamentos, não são as fazendas, não são... O maior patrimônio que nós possuímos é a saúde. E sem a saúde, nós não somos nada. Então, o programa Saúde, que você está levando ao ar, é da maior importância que se pode ter para a informação à população sobre os assuntos aqui tratados.
Nós vamos fazer outro programa, porque o professor Aloysio, nosso amigo, ele foi um homem que teve essa contribuição lá em Barretos, tem essa contribuição aqui, mas também foi e é um grande personagem político dessa cidade, com atuação marcante, mas isso vai ficar para nós discutirmos em outro momento, saúde e política, que ele realmente é um homem, é uma enciclopédia de São José do Rio Preto. Obrigado a todos, paz e saúde, até a próxima semana.